Boa noite, estamos aqui mais uma vez gravando aulas para vocês. E dessa vez, desculpa um pouquinho tá escuro, tá? Que é porque eu tive um problema na minha lâmpada hoje. E nós vamos começar hoje uma forma meio diferente de desenvolver utilizando o PHP. Vamos lá. Até então a gente estava desenvolvendo códigos em PHP utilizando uma forma mais estruturada. Como poderia assim dizer? É uma única página que contém todos os códigos e algoritmos em PHP e que ela é meio estática, certo? Ela não tem, ela pode sofrer até mesmo muitas vezes duplicidade de código, entre outros. Agora a gente vai ver uma forma de se desenvolver PHP que é o chamado orientado a objetos. A gente vai entender um pouquinho melhor esse conceito agora, tá? Mas primeiro a gente vai entender a forma estruturada de desenvolvimento, certo? Como é que a forma estruturada ela se divide? Ela se divide pelo menos em três tipos básicos, que é as sequências, os comandos que são executados. Não sei se vocês lembram ainda, mas quando a gente falou sobre algoritmos, a gente disse que algoritmos eles são códigos, eles são sequências de passos que são executados a fim de se atender uma determinada tarefa, um determinado objetivo, certo? E essa forma estruturada, essa programação estruturada, é basicamente isso. Ela é um conjunto de sequências, um fluxo, que no caso é seguido, até que se atinja um determinado objetivo, certo? As condições também é um segundo tipo básico de estrutura de código que a gente viu também, que, por exemplo, um fluxo ele não é 100% perfeito. Em um determinado tipo de fluxo, várias coisas podem acontecer, como, por exemplo, se em uma se em um algoritmo, por exemplo, eu quero somar dois números que eles juntos deem igual a 4. Eu quero somar dois, na verdade, perdão. Eu vou pegar dois números e eu quero que a soma desses números seja 4. Se a soma desses números não for 4, ele vai me retornar uma outra mensagem, certo? E isso é uma condição que quebra o fluxo perfeito do algoritmo que a gente desenvolveu, certo? E as repetições, que é a mesma execução várias vezes, até que uma condição seja atendida. Um exemplo disso é, por exemplo, eu quero que seja impresso na tela todos os meus todos os números contados de 1 a 10. Por exemplo, quero que apareça na tela 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Em vez da gente fazer 10 ecos, como acredito que muita gente faria, a gente criou um laço de repetição que vai ficar sendo executado até o momento que esse código parar. Até o momento que ele vê que atingiu o objetivo. Quando ele vê que o número foi igual a 10, ele para de contar e finaliza a estrutura. Ou seja, a gente desenvolveu um código que ele tem um início e um fim. Ele não tem, por exemplo, a utilização em vários outros cantos. Se eu quisesse implementar uma mesma função em várias partes do meu código, eu teria uma duplicidade de código muito grande. Por exemplo, em uma página eu vou desenvolver um código que vai atribuir um nome a uma pessoa e na outra página eu preciso atribuir um outro nome a uma outra pessoa. Ou seja, o código de uma página, ele vai ser copiado para outra página. Ou seja, eu vou ter o mesmo bloco de código em duas páginas. E isso é um pouquinho exaustivo de se fazer. É por isso, para tirar esse paradigma meio estruturado do desenvolvimento, que veio a orientação a objetos, certo? Eu coloquei mais essa parte aqui para a gente entender um pouquinho melhor. Por exemplo, uma forma de se resumir a programação estruturada é um programa que é executado de forma sequencial, tipicamente escrito em uma única rotina, podendo ser quebrado em várias rotinas. E quais seriam essas quebras de rotinas? As condições que a gente viu e as repetições. Ou seja, ela não tem aquele fluxo que segue de A até B. Daqui para que ele saia do ponto A até chegar ao ponto B, ele vai percorrer algumas condições, ele vai ter alguns percalços durante o caminho. Esses percalços podem ser uma condição que ele precisa atender para seguir o fluxo, ou se ele precisar repetir alguma coisa até que se atinja determinado objetivo, certo? Por mais que quebrássemos o código em várias rotinas dentro dele, haveríamos de qualquer forma uma única rotina definida. Ou seja, eu vou criar a função
essa função ela vai executar um determinado código, eu não vou ficar repetindo o código, eu só vou chamar essa função dentro do meu código. Você está simplesmente pegando um bloco de código, executando ele numa outra linha. É como se você pegasse, copiasse ele e colasse lá dentro, certo? Você não pelo fato de que você esteja criando função, você está fugindo desse paradigma. Muito pelo contrário. Você está simplesmente evitando que o Ctrl+C, Ctrl+V seja informado, seja utilizado para gerar um código imenso. Mas mesmo assim, a rotina ainda seria a mesma, que é executar. Digamos que a rotina estruturada é mais ou menos como se fosse um robô. Ele tem um objetivo, ele vai atingir esse objetivo até onde ele quiser, certo? Ele não vai, por exemplo, executar uma determinada ação no momento que a ação ela for requerida. Não, ele vai executar a ação direto. Ele vai embora, ok? Outro ponto da programação estruturada é a falta de restrições nas variáveis, que podem ser acessadas de vários pontos dentro do código, apenas sendo limitadas ou não dentro da função. Mas mesmo assim, não se consegue dizer de forma nativa que uma variável possa ser acessada por apenas algumas rotinas de programa. Por exemplo, eu vou resumir esses dois últimos parágrafos aqui para que vocês possam entender melhor. É mais ou menos assim. Quando eu declaro variáveis dentro do meu programa, eu crio essas variáveis para que elas sejam utilizadas durante todo o código, certo? Se uma variável precisar ficar fixa, se uma variável tiver um valor que ele não pode ser alterado, eu vou ter que dizer para aquele cara, para aquele código o seguinte, você não vai ser alterado dentro da rotina. Se esse código, se essa variável não for colocada como constante, ele simplesmente corre o risco de ser alterado por qualquer outra variável dentro do sistema. Qualquer outra função, na verdade, dentro do sistema. E isso é um problema, porque se você alterar uma variável cujo valor não pode ser alterado, você vai quebrar a ideia da rotina, do fluxo, certo? E você, com isso, consequentemente, pode quebrar o seu código, certo? Portanto, no momento em que você declara uma variável e ela não é constante dentro do sistema, numa programação estruturada, por assim dizer, ela simplesmente se torna acessível para quaisquer outras funções dentro do seu código. E isso pode gerar esse tipo de problema, que é o risco da sua variável poder ser alterada por qualquer outro método dentro dele, ok? E isso é causado com o uso demasiado de variáveis globais. O que seria uma variável global? É uma variável que é declarada fora de um escopo. Lembra que a gente viu sobre escopo de variáveis? Que as variáveis o escopo de bloco seria, no caso, funções. Seria, por acaso, no PHP as funções, por exemplo. Uma variável que é declarada dentro de uma função, ela não é vista do lado de fora? Pois é. Esse é o problema. Quando a gente utiliza muitas variáveis globais, isso pode gerar um problema. Por quê? As funções dentro do meu código elas podem ter acesso total a essas variáveis. Por exemplo, eu vou já mostrar para vocês de uma forma mais prática, por assim dizer. Mas entenda o seguinte: no momento que eu declaro uma variável global, e essa variável global ela tem o seu estado alterado por uma função, outras funções que dependem dessa variável, elas podem ter problemas porque o comportamento dessa variável foi alterado, certo? E isso pode divergir do fluxo perfeito proposto pela estruturação pela programação estruturada. Café. Certo? E isso é um problema no momento que você vai desenvolver código, ok? A gente vai ver isso daqui já, tá? Não tenham problemas com relação a isso. Vocês vão ver isso da forma prática. Mas entendam isso. A programação estruturada não quer dizer que ela seja uma programação ruim, muito pelo contrário, é uma prática de programação, como qualquer outra.
Mas em compensação, esses problemas eles têm que ser vistos. Que é o problema de que eu posso ter mudanças indesejadas no meu estado, eu tenho repetição de código demasiado, certo? Que para executar uma função eu vou repetir código, não tem para onde correr. Ah, mas eu criei dentro de uma função, ela só está lá em cima. Isso não quer dizer que o código vai ser executado, ele vai ser executado lá embaixo. A função vai ser interpretada, certo? E ela vai ser executada de qualquer forma. Portanto, isso não deixa de ser um fluxo, isso não deixa de ser um fluxo, certo? Além desses outros problemas que a programação estruturada fornece, certo? O método que a gente vai ver é o método orientado a objetos, beleza? O conceito de classe ele vai ser muito difundido nessa forma de programar, por quê? Porque o paradigma da orientação a objetos é pegar um objeto do mundo real, por exemplo, o exemplo mais clássico que tem, o carro. Pegar um carro com com as suas propriedades e com seus atributos e com as suas funções, jogar para dentro de um sistema, certo? O objetivo dela é aproximar o manuseio das estruturas de um programa ao manuseio das estruturas de objeto do mundo real para o mundo abstrato. Ou seja, pegar um objeto do nosso mundo e jogar para o mundo computacional. Ok? Com isso, é forte dois conceitos: objeto e classe. Certo? A gente vai entender primeiro como funciona a orientação a objetos na prática. Vamos pegar o exemplo clássico, como eu acabei de falar para vocês aí, que é o carro. O carro. Imagina um carro. Marca, modelo, ano. Fabricante é marca. Fabricante, modelo, ano, motor, potência, cilindrada, cor e por aí vai. Imagina que o carro é o objeto e as características do carro é motor, potência, cilindrada, cor, marca, modelo. Essas são as características do carro, certo? Esse seu carro, ele tem comportamentos que a gente vê em vários outros carros. Como, por exemplo, acelerar, frear, desligar, acender farol, desligar farol, ligar limpador de para-brisa, desligar limpador de para-brisa, fazer drift não, entre muitos outros. Certo? O seu carro ele tem todas essas funcionalidades. Ele tem todos esses comportamentos. Vamos resumir. Você tem um carro, onde esse carro tem as suas características. Motor, cilindrada, potência, cor, marca, modelo e por aí vai. E ele tem comportamentos, certo? Que é ligar, desligar, acelerar, frear, acender farol, desligar farol, ligar limpador de para-brisa, fazer drift, entre outros. Certo? Muito bem. Se a gente for colocar isso dentro de um código, por assim dizer, o carro é o objeto. As características dele são atributos e as funcionalidades seriam métodos. Resumindo, o carro ele é o meu objeto. É o objeto que eu vou pegar do mundo real e jogar para o mundo abstrato. As características do carro que nós vimos, cilindrada, motor, potência, cor, marca, modelo, eles são os atributos desse carro. E as funcionalidades, que é o acelerar, frear, ligar farol, desligar farol, que mais? Ligar, desligar, frear, acelerar, acender farol, desligar farol e por aí vai. Eles seriam os métodos. Beleza? Ok. Tem uma outra coisa que a gente vai pensar e que a gente vai ver bem mais para frente. A gente vai ver um pouquinho mais para frente, certo? Carro ele tem tipo. Ele é picape, é um SUV, é um coupé, é um sedã, um hatch, por aí vai. Aí a gente estaria mudando um pouquinho mais essa visão, a gente estaria expandindo mais isso.
O que diferenciaria o seu carro dos demais é o registro no Detran. Porque, por exemplo, existem vários Peugeots, várias Dusters, várias Mitsubishi L200, entre outros, certo? Aí a gente vai cair num outro conceito de orientação a objetos que a gente vai ver na próxima aula, que é o conceito que a gente pode aplicar essa visão dos vários tipos de carros, a gente pode aplicar esses carros no conceito de herança, certo? Beleza. Então, o objeto seria classificado como um carro e o carro seria uma instância dessa classe chamada carro, beleza? O objeto seria classificado como um carro e o seu carro seria uma instância dessa classe chamada carro. Vamos ver a imagem para a gente entender melhor. Beleza. Nós temos uma classe, que é a chamada carro, e os objetos dessa classe a gente diria que seriam o carro Polo, o carro Mini, o carro Beetle e por aí vai, certo? Tentando interpretar isso melhor. Abstraindo um pouco a analogia, uma classe é um conjunto de características e comportamentos que definem um conjunto de objetos que pertencem a essa classe. Beleza? Repare que a classe em si é um conceito abstrato, que se torna concreto e palpável através da criação de objetos. Certo? A gente chama isso de instanciação de classe. Não se preocupe se você não entender agora, a gente vai ver isso mais na prática, tá? Mas assim, eu tenho uma classe, que é o carro, certo? E dentro dessa classe eu vou ter os meus objetos, que são os meus determinados tipos de carros, certo? Que no caso seria o Polo, o Mini e o Beetle. Eu tenho uma classe geral, que é o carro, e os objetos dessa classe que são Polo, Mini, Beetle e por aí vai, certo? Beleza? Por exemplo, essa é o exemplo de uma criação de uma classe em PHP, ok? A gente vai partir um pouquinho agora para a prática para a gente verificar como é que funciona esse cara, certo? Então, sem mais delongas aqui, vamos ver como é que está a situação. Estou aparecendo ainda não é aqui. Vamos pegar um pouquinho de café. Coisa boa. Vamos minimizar aqui. Vamos abrir o nosso servidor Champ. Champ Control. Vamos dar um start aqui no Apache. Beleza. Agora vamos abrir aqui no meu caso PHP Storm. Beleza. Opa, esse aqui é o projeto que eu estou fazendo. Deixa eu dar um Close Project aqui. Cadê Close Project? Vamos abrir um projeto que é o Aulas PHP. Só lembrando, tá, galera? Essa pasta aqui, Aulas PHP, ela tá lá no meu GitHub, tá? Qualquer coisa, vocês podem entrar lá, fazer download dela, tá? Ou até mesmo commitar. Mas se vocês forem commitar dentro dessa pasta no meu projeto, que ela tá público, né? Vocês só lembrem de colocar uma pasta com o nome de vocês, tá? E os arquivos de vocês podem colocar nessas pastas, tá? Só lembrando. Mas vai ter uma aula que eu vou mostrar um pouquinho básico assim que a gente vai utilizar de Git. Não são muitos comandos complexos não, tá? Até no final dessa aula a gente vai fazer aqui uma demonstração de como a gente comita código aqui dentro do PHP Storm, tá? Vamos lá. Vou criar um arquivo novo aqui. New PHP File. Vou chamar esse cara de exemplo. Qual é o número dessa aula? É a aula 10. Exemplo 10.php. Vou salvar esse cara. Do you want to add the following file to Git? Eu vou marcar logo essa caixa aqui e vou adicionar. Porque aqui ele está perguntando se eu quero adicionar o arquivo para... Se eu quero adicionar esse arquivo no Git. Eu vou clicar em adicionar. Vou colocar aqui Remember Don't Ask Again. Que é para ele lembrar e não me perguntar de novo. Beleza? É para adicionar esse arquivo para quando eu for comitar ele subir para o Git. Tá? Vou confirmar aqui e tudo mais. Ele deu verde no arquivo. Ó. Quer dizer que é um arquivo novo que já está preparado para ser comitado. Tá? A gente vai ver esse cara mais para frente. Não se preocupem, tá? Vamos criar aqui um ptbr. Ok. Dar aqui um espaço. Abrir a tag PHP e fechar ela. Ela fecha automático quando o PHP Storm, né?
Para desenvolver os aplicativos que eu vou fazer para mobile, né, que eu estou querendo implementar um curso disso mais para frente, a gente vai utilizar o IntelliJ, o IDEA. IntelliJ IDEA, tá? Ele tem uma versão Community, tá? Que a gente pode utilizar gratuito. Essa aqui é a versão paga. Por quê? Lá no trabalho, a gente, para se dizer, psicotizou uma assinatura. A gente compra, a gente se junta lá, 3, 4, 5 desenvolvedores. A gente compra a licença do PHP Storm por um ano e a gente usa, beleza? Lembrando, tá, galera? O PHP Storm ele é pago, tá? Mas você pode utilizar ele gratuito por 30 dias. Certo? Mas vamos lá. Vou criar aqui uma class. Eu vou chamar essa classe de carro. Vou abrir e fechar aqui. Agora eu vou começar a criação dos atributos. Ou seja, eu criei a classe carro. Agora eu vou criar os atributos dessa classe. Certo? Quais são os atributos dessa classe? As características que a gente viu lá do carro, que é o motor, a cilindrada, a potência, a marca, modelo. Beleza? Legal. Eu vou colocar aqui uma palavra que ela é... Eu vou explicitar de que essa palavra... Na verdade, me fugiu o nome aqui à cabeça. Ah, tá. Métodos de acesso. Todas as variáveis dentro do PHP, elas têm uma visibilidade, ou seja, uma visibilidade de acesso, método de acesso. Esses métodos eles classificam em public, private e protected, beleza? Que não me falha a memória, o public ele é visível em todo o código. O private ele é visível apenas na classe em que foi declarado. E das outras classes, ele é visível quando ele é instanciado. Corrija-me se eu estiver errado. É o que eu me lembro, tá? E o protected, que isso aqui é um conceito que eu via, nossa, muito tempo. E o protected é quando visível somente na classe em que ele está declarado, certo? Public é visível em todo o código. Private é visível apenas na classe em que foi declarado e quando a classe é instanciada em outras classes, tá? E o protect ele é só naquela classe, beleza? Qualquer coisa, um adendo, eu vou fazer uma correção no próximo vídeo, certo? Mas, quando você declara uma variável, por exemplo, marca, assim, por exemplo, dentro do código, você está especificando que essa variável é pública, certo? É a mesma coisa que você fazer isso aqui, ó. Public marca, certo? É a mesma coisa que você estiver fazendo isso lá dentro do código, tá? Porque toda variável, quando ela é criada, ela automaticamente ela tem a visibilidade pública, certo? Vamos colocar aqui. Nós colocamos marca, vamos colocar um public modelo, tá? Vamos colocar um public ano, public cor, public cilindrada. Vamos colocar aqui também um public vamos colocar aqui um public velocidade igual a 0. E vou também colocar aqui um public. O que mais eu coloquei aqui os outros, no exemplo? Vamos ver. Ano, modelo, marca, cor, ano, cilindrada, motor, potência. Potência. Vou colocar potência aqui. Beleza. Eu já tenho a minha classe carro, que está aqui mostrado para vocês, tá? E as variáveis que são, no caso, os atributos dessa minha classe, tá? Vamos só fazer um teste aqui do lado de fora, vamos ver o que vai acontecer. Se eu vier aqui dizer que marca é igual a Nissan, presta atenção. Aqui, ó,
por mais que eu tenha colocado marca aqui dentro, vamos testar aqui a visibilidade dela. Colocar private. Do mesmo jeito ela vai continuar visível. Por quê? A variável marca que está aqui fora, ela não vai influenciar a marca que está aqui dentro, tá? Tanto que aqui eu declarei duas marcas e não deu problema em nenhuma delas, entendeu? Vou mudar aqui para público de novo. Por quê? O que está dentro da classe é da classe. E o que está fora é o que está fora, certo? Essa marca aqui ela não vai influenciar no valor que está do lado de dentro da classe, certo? Agora, se eu vier aqui fazer isso aqui, ó. Vamos ver aqui. Eu estou reatribuindo o valor, simplesmente, tá? Eu não estou criando variável duplicada. Agora vamos ver aqui. Vamos dizer que marca a marca. Aí ele sempre dá variável indefinida, certo? Não tem problema. Beleza. Eu criei a minha classe. Agora, eu criei também os meus atributos, certo? Tá aqui. Os atributos da minha classe é marca, modelo, ano, cor, cilindrada, velocidade e potência. E a minha classe, o meu objeto, é o carro, tá? Vamos lá. Agora eu vou criar uma função para esse meu carro. Vou criar um método para ele, tá? Uma propriedade, por assim dizer. A propriedade dele vai ser public function acelerar. Eu vou dizer que o atributo que ele vai precisar para acelerar é a velocidade, tá? Eu vou dizer que velocidade é igual a velocidade mais 100. Echo acelerou. Beleza? Vamos salvar. Vamos só ver uma coisa aqui que eu acho que eu errei. Ah, tá, entendi. Eu esqueci de uma coisa. Quando a gente quer atribuir algum valor para dentro de uma dessas propriedades, por exemplo, aqui, ó. Aqui no PHP Storm ele é bacana por causa disso. Deixa eu ativar aqui a lupa, que eu acredito que muitos de vocês também não vão conseguir ver mesmo estando com a visibilidade da tela mais alta. Vamos lá. Quando você utiliza uma variável dentro do PHP, o PHP Storm ele destaca que essa variável aqui está sendo utilizada, tá vendo? Isso aqui no caso, por exemplo, se eu vim aqui, ó, unused element, ou seja, elemento não utilizado, certo? Agora, beleza. Como é que esse elemento não está sendo utilizado, sendo que eu chamei ele aqui dentro? Tá vendo? Eu chamei velocidade aqui dentro. Como é que isso funciona? Por um simples fator. Quando eu quero acessar os atributos do meu objeto, que no caso é carro, a gente vai utilizar uma palavra reservada chamada this, certo? Para atribuir valores para esses caras aqui, a gente vai utilizar a palavra reservada this, certo? Que eu posso utilizar da seguinte forma. This velocidade é igual a this velocidade mais 100. Beleza? Ou seja, percebam que agora teve uma mudança aqui, ó, na variável velocidade. Ou seja, agora ela está sendo usada, certo? Portanto, se eu quiser ter acesso a esses caras aqui, alterar o valor deles, eu preciso utilizar a palavra reservada this, certo? Se eu não utilizar a palavra reservada this, ela funciona. Ela funciona. Porém, ela funciona, não dá erro aqui no código. Mas em compensação, ó, ela não está sendo usada, ó, unused element. Beleza? Ou seja, essa variável velocidade que eu coloquei aí não tem nada a ver com o código. Não nada a ver com o atributo que eu criei da classe. Certo?
Muito bem. Então eu vou colocar de volta. Então lembrando mais uma vez para todos vocês. Se eu quiser utilizar os atributos do meu objeto, que é carro, eu vou utilizar a palavra reservada this para acessar esses valores, tá? Eu preciso da palavra reservada this para acessar esses valores. Então eu vou colocar aqui. Eu vou declarar até de novo para vocês verem como vai ser feito. Então, eu quero que o carro saia da velocidade 0 para a velocidade 100. Então, como é que eu vou fazer? Eu vou utilizar esse atributo aqui, que é o public velocidade, a variável velocidade. Como é que eu vou fazer para chamar esse cara? Se from this traço velocidade é igual a this traço velocidade mais 100. Acelerou a, vou colocar aqui uma concatenação, this traço velocidade, que é para recuperar o valor da velocidade, tá? Vou colocar aqui km/h. Beleza? Muito bem. Vamos lá. Agora vamos fazer aqui public function. Vamos frear esse carro agora. Frear, certo? Ele não vai ter um parâmetro para executar essa função, tá? Não vai ter nenhum parâmetro. E eu só vou dizer para ele que this velocidade é igual a 0. Eu vou colocar um echo. O carro freou. Vou botar um ponto e vírgula aqui, que eu esqueci. Muito bem. Vou salvar. Beleza. Tá aí criada a minha classe carro. Eu só utilizei a velocidade porque eu só quero mostrar para vocês o exemplo de acelerar e frear, tá? Muito bem. Agora é o seguinte, meus senhores. Bora chamar esse método, frear. Vamos colocar aqui, frear. Beleza. Vamos salvar. Deixa eu minimizar aqui a lupa. Vamos salvar esse cara aqui. Vamos chamar ele dentro do Chrome, tá? Localhost, aulas PHP, exemplo 10 que a gente acabou de criar. Opa! Tivemos um erro, senhores. Call to undefined function frear, ou seja, chamada para uma função indefinida. Senhores, é basicamente dizer, esta função não existe. E agora? Meu Deus. Mas, pô, ela... Agora eu vou fazer uma vozinha aqui, né, que muita gente chama... Pô, mas eu chamei a função. Por que a função não funcionou? A função está aqui, senhores. Por que quando eu chamo ela me retorna esse erro? Simples. Porque essa função, filhão, ela só pode ser chamada dentro da classe onde ela foi criada. Ela não pode ser chamada de fora. Beleza? Como é que a gente faz para chamar uma função de uma classe para fora do nosso código? Para o código que vai ser exibido para o usuário. A isso nós damos o nome de instância de classe. Eu vou instanciar a minha classe no meu código principal. Como é que eu vou fazer isso, senhores? Eu vou criar uma variável chamada carro, que vai ser igual a new carro. Beleza? Ou seja, agora sim, todas as funções que o meu carro exerce dentro da classe podem ser acessadas do lado de fora, certo? Agora, como é que eu vou fazer para que essa classe... Agora, beleza. Eu quis dizer, então, que no momento que eu instancio a classe no meu código principal, quer dizer que agora eu posso utilizar as funções dela, certo? Beleza. Então, já que é assim, vamos salvar. Vamos atualizar. Continua dando erro. Por quê? Eu criei uma variável que vai receber a classe carro e todos os métodos que tem dentro dela. Vamos criar aqui cifrão carro
frear. Vamos apagar esse código aqui, tá? Agora, vamos salvar e executar para ver o que acontece. O carro freou. Viu? Para que os métodos e funções, para que os atributos e funções de uma classe funcionem no seu código principal, você precisa chamar, instanciar essa classe no seu código principal. E como é que a gente instancia essa classe no código principal? Cifrão carro é igual a new carro. Esse new ele vai criar dentro da variável carro uma instância da classe carro, que é esse cara aqui, certo? Por mais que ele esteja sido declarada, essa classe tenha sido declarada dentro do meu código principal, ela não está acessível pelo código principal. Eu preciso instanciar esse cara, beleza? E agora vamos fazer o seguinte, vamos acelerar esse carro, vamos trocar frear por acelerar. Vamos lá. Salvei. Vamos atualizar. Está aqui. Ele deu mais um erro. Qual foi o erro que ele deu? A minha função acelerar, ela pede um parâmetro. Que parâmetro é esse? Ela pede o valor da velocidade que vai ser colocada no carro. Beleza? Eu acho que eu errei aqui. Na verdade, era para colocar velocidade. Porque com isso eu vou dizer qual é a velocidade que o cara quer que o carro esteja. Por exemplo, eu quero acelerar meu carro. Vamos dizer que eu quero acelerar meu carro a 200 por hora. Tanto que aparece aqui, ó, velocidade 200. Se eu for salvar e atualizar, tá lá, acelerou a 200 km por hora. Beleza? Se eu criar, agora se eu chamar depois dela a variável carro seta frear, vamos salvar, tá lá, o carro freou. Beleza? Agora, só para a gente ter a certeza de que a velocidade ela está igual a zero, para vocês verem como a variável velocidade que está na classe carro, ela muda de estado. Vamos deixar colocar essa variável aqui como zero é praticamente dizer que, por exemplo, velocidade, deixar só public velocidade é a mesma coisa que fazer aqui public igual a zero. É a mesma coisa que fazer isso. Agora que eu vim prestar atenção. Beleza. Diz velocidade igual a zero. Beleza. Para a gente ver que houve, se bem que a gente está vendo claramente que houve a mudança de estado, certo? Por quê? A velocidade, vamos dar aqui um var dump na variável, na classe carro, na variável velocidade. O var dump ele vai me dizer mais ou menos o valor. Se não me engano, o var dump ele mostra as informações a respeito de uma variável. Vamos ver o que ele vai exibir. Vamos salvar e atualizar. Está aqui. É uma variável do tipo inteiro e o valor dentro dela é 200. Certo? Vou só dar um BR aqui. Vou dar um echo BR. Vou fechar aqui a tag. Vou copiar esse código aqui para baixo também. Salvar e vou atualizar. Ok, né? Deixa eu colocar esse cara aqui em cima, porque essa formatação está muito estranha. Depois eu vejo isso. Tá aqui, acelerou a 200 por hora. Nesse momento eu estou vendo que a variável diz velocidade, ela está igual a 200, tá vendo? Carro, variável carro, que é a instância da classe, no atributo velocidade. Eu estou vendo que esse atributo velocidade da classe carro é um inteiro e está a 200. Quando eu executo a função frear, vamos dar um novo var dump desse cara. Vamos copiar aqui isso aqui também. Nossa, tá um monte de eco esse código. Eco BR, eco BR, eco BR. Beleza. Vocês vão perceber que neste momento, o valor de carro
velocidade é igual a 200. Aqui nesse momento deve ser 0. Deve ser 0. Que aqui a gente está dizendo que no frear ele muda o valor da velocidade atualmente para 0, tá? Aqui no momento o valor de carro velocidade é igual a variável velocidade é igual a 200. No momento que eu executar o método frear, tá? Ele tem que ser 0 aqui, ele tem que ser 0, tá? Vamos salvar, vamos atualizar. Tá lá, o valor agora passou a ser 0, beleza? Isso quer dizer, senhores, que a nossa classe funcionou, ok? Lembrando, vou fechar aqui a lupa, tá? Esse código já vai estar disponível agora mesmo lá no GitHub, tá? No momento que eu estou executando esse código aqui, ele já vai estar disponível para vocês. Lembrando, isso é uma introdução à orientação a objetos, tá? Uma forma bem básica, uma forma bem tranquila de se ver valores, de se ver variáveis, tá? Quaisquer dúvidas, deixem nos comentários para que vocês possam estar tirando as dúvidas de vocês, tá? Qualquer coisa também me mandem mensagem perguntando o que vocês não entenderam, tá? Não deixe de perguntar, tá? Espero que tenham gostado dessa introdução. Na próxima aula a gente vai ver alguns conceitos que regem a orientação a objetos, tá? Isso aqui foi um exemplo básico que a gente viu, beleza? E espero ver eu vejo vocês na próxima aula, tá? E até mais!